Fala galera, aqui está falando o professor Breno Machado de História e hoje iremos trabalhar o seguinte assunto. Qual é, pessoal? É o povos do continente americano e onde você vai encontrar tudo que iremos trabalhar hoje. Você vai encontrar lá no seu módulo 2, capítulo 4 e que página, professor? Página 286 a página 295. Povos do continente americano. Mas que povos são esses? São povos indígenas. Mas peraí, professor, como assim? Que povos do continente americano? Sim, lembra lá que a gente trabalhou os primeiros primatas e aí a gente vai encontrar eles aonde? Lá no continente africano. E você viu que ele se reproduziu e se deslocou para diversos continentes. Até que ele chegou aqui na América pelo Estreito de Bering. E aí tu vai ter os primeiros povos habitando essa região. E aí, quem são esses povos? São os maias, astecas e os incas. Mas peraí, professor, e o Brasil? Calma, o Brasil não é agora. O Brasil é posterior, tá? Por quê? Mas por que esses povos indígenas aqui? Porque esses povos são povos muito importantes antes da chegada de quem? Dos espanhóis aqui na América. Aí tu vai ter os maias, tu vai ter os astecas e tu vai ter os incas. Região central, tá? Região norte e região sul da América. Tá? Então esses povos aqui vão ser muito importantes para o desenvolvimento de hoje, de onde tem países que ainda tem, que cultivam essa cultura indígena aqui na América. O primeiro povo a ser trabalhado são quem? São os maias. Tá? Os maias não formaram um império, eles não formaram um grande reino. Eles eram considerados cidades-estados. Como assim cidades-estados? Sim, eram grandes cidades formadas por povo maia que eram independentes. Eles tinham suas próprias leis, sua própria economia, tá? Suas próprias políticas. Eles não dependiam de outra cidade, dependiam apenas de si mesmo. E aí, é claro, tu vai ter uma sociedade. Na sociedade, tu tinha sempre o quê? Um rei, que era o chefe político daquela cidade-estado. Era ele que era chefe militar, político e religioso, tá? Abaixo dele, tu tinha uma segunda classe, que eram os nobres. Os nobres eram formados por vários outros grupos, como quem? Seus familiares, os chefes guerreiros, funcionários públicos, sacerdotes. Eles ficavam aqui nessa classe. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, gente, eles são muito importantes nessas sociedades indígenas, porque era eles que cuidavam da religião, tá? E muitas vezes essas religiões eram o quê? Politeístas, tá? E aqui tu vai ter aqui, ó, nessa terceira classe, tu vai ter os artesãos, os trabalhadores livres e os agricultores. Lembra o seguinte, que quem trabalhava para sustentar essas duas classes aqui era essa classe maior, tá? Por quê? Porque eles eram que pagavam impostos, era eles que plantavam, era eles que criavam. Essas duas classes aqui não trabalhavam, tá? Claro, por último tu tinha aqui os escravos. Esses escravos muitas vezes eram escravos de guerra, eram de tribos inimigas, grupos inimigos, e aí em batalha acabavam que capturando e tinham que trabalhar forçado na construção, na plantação, tá? Claro, tu tinha aqui a economia. A economia era baseada na agricultura e na pecuária. A agricultura planta e pecuária cria. Mas planta o quê? Planta milho. O alimento mais importante da sociedade maia, tá? Era o quê? Era o milho. O milho, ele era tão importante como a mandioca nas grupos indígenas no Brasil. Porque não era somente o milho, eles faziam vários alimentos através do milho. Fazia o mingau, fazia o cuscuz, tá? Então, assim, o que você pensar que pudesse ser feito com milho, eles faziam. Eles faziam uma infinidade de produtos aqui através do milho. E aí era a base alimentar da sociedade maia. Inovações. Quando os espanhóis chegam aqui na América, eles vão encontrar os maias. Só que eles vão se deparar com uma estrutura diferente do que eles imaginavam. Eles imaginavam que as tribos indígenas que habitavam a América eram bastante atrasadas. Na verdade, quando eles chegam aqui e se deparam com grandes inovações maias, ficam abismados, ficam impressionados. E jamais imaginavam que havia isso aqui. Como que? Sistema numérico. Os maias haviam um sistema numérico. Aqui você vê o 0, aqui você vê o 1, olha como era o 5 e olha como era o 10. Então eles já sabiam o que? Trabalhar com a numeração. A escrita também.
tá? Já sabiam escrever. E aí tinham os códigos deles, como você pode ver aqui na imagem. Lembra do calendário maia? Lembra lá do filme de 2012? Pois é, o filme de 2012 foi baseado na cultura maia, através do seu calendário. E é claro, a engenharia. Olha aqui e nota como era a arquitetura, como eles já tinham templos. Esses templos, muitas vezes aqui, eram templos religiosos. Por quê? Eles eram, muitas vezes, grupos politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E muitas vezes, os grandes deuses dele eram o deus Sol. Por quê? Porque poderia ser bem também ser um deus da guerra. E aí poderia fazer a proteção de toda a sociedade maia. Então aqui você nota que a sociedade maia ela teve grande importância para a América. E aí, peraí, ainda existe grupos maias? Na verdade não. Quando os espanhóis chegam na América, eles já encontram só resquícios, pequenos grupos que estão basicamente já se desfazendo, entrando em declínio e desaparecendo da América. Então eles encontram